E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Sete Podcast. Para você que gostou do podcast das Irmãs Girardi, que foi em dose dupla, hoje as nossas convidadas também são irmãs. E detalhe, irmãs gêmeas que vieram aqui compartilhar um pouco da sua trajetória e como é essa vivência unidas que elas têm. Sejam bem-vindas ao Sete Podcast, Simone e Sinara de Domênico. Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem? Meninas, conseguimos uma brechinha para trazer vocês aqui conversar com nós um pouquinho. Muito bom poder receber vocês aqui. Como estão aí nessa vida corrida, né? Porque as agendas de vocês se diferem, a gente conseguiu trazer vocês aí. Em dose dupla é um pouquinho mais difícil, né? Mas é um prazer estar aqui também hoje, né? Participando juntas, né? Juntas. Primeiro podcast juntas? Primeiro momento em que nós vamos falar sobre o que é ser gêmeas, né? Sobre nossas experiências. Né? Muito bem, então para nós iniciarmos esse primeiro bloco, já vamos começar com esse assunto. Porque além de irmãs, vocês são irmãs gêmeas. Univitelinas. Isso aí, olha aí. Como foi vivenciar desde criança, né? Serem gêmeas, estarem juntas e depois aí adolescência até o começo das profissões. Bom. Quem quer começar? Eu vou começar falando que... Pois a minha irmã continua, porque o negócio aqui em dose dupla, né? Não é algo que é simples, é bonito, é muito bonito. Mas simples e fácil você ter alguém onde... Como se olhar no espelho. É como se olhar no espelho. Nós iniciamos juntas, um único óvulo, fecundado por um único espermatozoide. Fomos uma só. E agora somos duas. Dividimos, multiplicamos. O que fizemos? Multiplicamos, né? Então, como a Simone disse, é bonito você ver duas crianças iguais, né? Mas também é bem desafiador. Você viver a experiência gemelar, ela é desafiadora. Por quê? Já no ambiente intrauterino, é um ambiente já que é profundamente sensorial. Então, tu imagina dividir ali, né, um espaço de 1 para 2. E tem alguns estudos, já que nós vamos falar na questão gemelar mesmo, né? Tem alguns estudos que mostram que ali pela 14ª semana, quando o bebê começa já a se movimentar, na questão gemelar, através de ultrassonografia já avançada, os bebês começam a se movimentar e antes de reconhecer a si mesmo, ele reconhece o outro. Olha só. Muito interessante. Então, a questão da construção do eu, né? A construção da identidade, ela é desafiadora, né? Nós nascemos e moramos na mesma cidade. Então, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E eu lembro, tu deve lembrar também, que o nosso pai, ele estava trabalhando, estava no estúdio, e ele chamava nós duas, nós estávamos brincando. Botava uma do ladinho da outra, para dizer mostrar quanto nós éramos iguais. Olha desde só. Pequenininha. Desde pequenininha. Então, a gente cresceu nessa questão de ser comparadas e confundidas. Porque era muito interessante, porque no momento que ele nos chamava para nos mostrar, então nós ficávamos uma ao lado da outra e as pessoas elas ficavam nos admirando a semelhança, observando e ao mesmo tempo fazendo comparações. A Sinara tem essa pinta, a Simone não tem. A Simone tem isso. A Sinara tem... Então, sempre houve essa comparação e ao mesmo tempo confusão, né? Confusão. E aí, tinha situações, a gente cresce dessa forma, a gente mesmo passa a se comparar e se confundir também. Porque, sinceramente, depois de muito tempo, porque essa construção de identidade mesmo, as fotos, quando nós éramos crianças, né, eu olhava, até a Simone, a minha mãe sabia dizer quem que é Simone e quem que é Sinara, eu não sabia. Olha só. Eu só enxergava, eu me confundia muito com a Simone, e eu consegui fazer essa identificação depois de muito tempo, terapia, construção de identidade, fiquei bastante tempo fora, então isso foi me situando na construção do eu, né? E alguns momentos também, lembro uma... A do cabelo? A do cabelo. Então, vamos contar isso aqui. Teve uma época em que nós éramos adolescentes, né?
estava na moda o cabelo punk. Sim. Chitãozinho e Chororó, assim, ó, lisinho aqui, punk aqui em cima. E eu lembro que a minha irmã, ela cortou o cabelo punk. Mas eu achei ela tão linda. E tu quis cortar também? Mas claro, eu falei, eu também vou cortar. Eu achei ela linda. E tava na moda, falei, vou cortar também. Cortei o cabelo. E eu lembro, meu Deus, eu lembro que quando eu me olhei, num reflexo, não foi nem num espelho, foi um reflexo de uma porta. Eu era ela. Eu fiquei muito igual a ela. Tu ficou olhando e meu Deus. Meu Deus, era ela. Aquilo para mim, eu lembro que foi uma das imagens, dos momentos mais impactantes de mistura de identidade. E nós estávamos, olha só, esse podcast, vou abrir um parênteses. Foi uma oportunidade para nós também, de nós de olhar, né, para nossa revisitar essa história toda. Isso. E aí vem vários insights, porque muitas vezes eu comentei com a minha irmã, eu falei, às vezes eu me olho no espelho, é como se aquela mulher que está no espelho não é a mulher que está aqui. E aí, conversando sobre, né, na verdade, ela é meu espelho, sempre foi meu espelho, então ela não sou eu. E eu não sou ela. Então, essa coisa do espelho, da identidade, não é simples. E eu acho que foi a nossa busca a vida inteira pela própria identidade, pela unicidade, porque é o que todos nós buscamos, ser únicos, né? Ter a nossa identidade. E quando você é tão misturada com outra pessoa, é desafiador, como a minha irmã falou. Apesar de nós termos personalidades diferentes, né? Sim. Que é visível. Eu me confundi. Diferencia pela personalidade, né? Então, a Simone tem a personalidade mais extrovertida, tem uma mais introvertida. Mas isso também reflete muito do nosso nascimento, né? Porque geralmente você pensa, irmãos gêmeos nasceram da mesma forma. Não. Né? E o nascimento é o nosso primeiro trauma na vida. Então, se for parto normal, se for cesárea, se tiver alguma complicação, ele diz muito da forma como você vai olhar para o mundo, como você vai se movimentar no mundo, você vai ter esses relacionamentos. Tanto que quando eu faço anamnese nos pacientes, é uma das coisas que eu sempre pergunto como foi o nascimento. Né? Porque, por exemplo, só em questão gemelar, a gêmea que nasce primeiro, no caso foi a Simone, ela nasce com sentimento de culpa. Né? E quem nasce depois, nasce com sentimento de abandono e raiva. Que foi um sentimento que sempre nos acompanhou, né? De uma certa forma, quando a gente conversava, a Simone sempre era culpa, e eu sempre não abandono. É verdade. E aí tem uma outra questão que a Simone nasceu de parto normal. E eu não nasci, até porque na época minha mãe ficava na dúvida ainda se era gemelar ou não. Sim. Então eu botei o braço na frente e não nascia. Tanto que na época era carnaval, 13 de março, né? E tiveram que chamar o doutor num baile, né? No carnaval, que era um hospital de freiras. E eu nasci de cesárea, praticamente morta, né? Tanto eu quanto a mãe. Então, isso também influencia na personalidade da gente, no sentir a vida. Então, eu acho que eu sempre tive uma sensação de uma pulsão de meio de morte. Então, quando a Simone acordava de manhã, vou viver. Vou acordar o sol com a minha alegria de viver. Eu disse, não é possível, eu quero dormir, eu quero morrer. Lados totalmente opostos, digamos assim. Dentro da questão de personalidade, de olhar para o mundo, até por uma questão assim de chegada ao mundo mesmo, né? E outras coisas que foram acrescentando, porque conforme você sente, você vai, né, se movimentando e atraindo as coisas, criando identidade, enfim... É bem interessante. E a gente nota bastante a conexão de vocês duas, né? Porque uma fala, a outra já se complementa. Parece que vocês sabem o que uma outra tá pensando. Não, tem que ver as nossas conversas. E as nossas conversas são assim. Não, a gente chega lá, minha mãe diz assim, vocês vão ficar lá em cima, cozinhando ou aqui embaixo? Porque a gente não para de conversar. E nós nos complementamos muito. As coisas que a minha irmã acredita, as coisas que eu acredito, a nossa visão de mundo é muito semelhante. Muito. Sempre foi tudo muito entrelaçado. Né? E também sempre há uma admiração recíproca. Né? Eu admiro muito minha irmã, eu sei que ela também me admira pelas qualidades minhas. Que e eu bom, né? Que bom! Se não admirassem, seria um problema. Seria um problema.
Meninas, Seria um problema. nessa busca pela identidade, uma coisa que diferenciou vocês foi a questão da escolha das profissões, né? A Simone hoje atua como fotógrafa, a Sinara como psicóloga, é isso? Como foi a escolha de seguir por áreas diferentes? Ou vocês também queriam seguir pela mesma área? E isso também está muito entrelaçado, porque a minha irmã já foi fotógrafa, quem começou na fotografia foi ela, depois eu segui, e hoje ela é psicóloga, e eu estou iniciei uma faculdade de psicologia. Então... Sempre foi muito entrelaçada essa questão, tanto que tem mais, a Simone trabalhava numa loja, né, e eu estava na fotografia. Depois eu me casei, mudei de cidade, Simone assumiu fotografia, e eu, na época de 19 anos, montei uma loja, né? Olha só. Aí depois eu acabei mudando de cidade, voltei a trabalhar, mas a Simone já estava na fotografia com o meu irmão por um tempo. Aí fiquei viúva, né? Aí deixei a fotografia e aí me mudei, enfim, casei novamente, mudei de cidade, enfim, e a Simone assumiu a fotografia. Mas esse entrelaçamento, né, já falando entre gêmeos, é algo muito comum, tanto que no estudo dentro da psicologia é muito estudado gêmeos, para quê? Para definir o que é genética e como que a genética e o ambiente influenciam nos padrões de sentimento, personalidade, emoções e coisas mais específicas também do psicológico das pessoas. E tem um estudo muito clássico dentro da psicologia, que é os gêmeos univitelinos, casados separados, né? Que depois eles souberam um do outro aos 39 anos. Olha só. E na época eles tinham o mesmo peso, tinham a mesma altura. Há um entrelaçamento muito grande. Por exemplo, eram casados, gostavam da mesma marca de cerveja, de cigarro, tinham o mesmo hábito de roer unhas, casaram com mulheres do mesmo nome. Olha só. Filhos com o mesmo separaram, nome. Depois casaram de novo com mulheres com o mesmo nome, tiveram filhos com o mesmo nome, Olha cachorro só. com o mesmo nome. A genética influencia muito. muito. Tanto que tem estudos dentro da ciência da felicidade, o que faz com que a vida vale a pena ser vivida, né? O que determina a felicidade. E um dos fatores predominantes que eles usam para confirmar essas pesquisas são pesquisas com gêmeos univitelinos, principalmente criados separados. Então, por exemplo, 50% é genética, 10% é circunstâncias e 40% atividade intencional, né? O que você faz, como você pensa, como você age. Então, esses estudos, né, eles usam porque a gente tem muitas coisas similares que vão acontecendo mesmo que você nunca tenha se visto, nunca tenha se criado juntas, né? Mesmo sendo gêmeos. Imagine. Então, quando a gente viu isso, né, a gente entendeu porque muitas coisas se repetem na nossa vida. É a mesma coisa, sabe? Então, vocês contando, eu tô prestando atenção, eu tô assim, caramba! A gente diz, caramba mesmo, mas tá me imitando. Não tá me imitando, é entrelaçamento. É verdade, porque tem entrelaçamento. Coisas que nós realmente repetimos a história, nós temos os mesmos gostos, ansiamos pelas mesmas coisas. E isso faz com que nós também nos confundimos um pouco. E... Enfim, eu acho... que eu adoro ouvir minha irmã falando, você viu? Não, vocês estão admiradas. Enquanto uma fala, a outra adoro ouvir minha irmã falando. É realmente um espelho, gente. Porque a gente se olha. Eu ia falar... Não, ia falar algo agora que... mais particular, quem tá vestido igual, a impressão que eu tenho é que eu tô no espelho. Olha, a sensação também que eu tenho. Mas tem questão de sentimento. Já nos perguntaram, mas você sente o que a outra sente? Como é que é? E nós... Na verdade, nós nunca nos observamos muito em relação a isso. Mas teve situações muito difíceis da minha vida e situações muito difíceis da vida da minha irmã que, por exemplo, eu lembro de eu estar em uma viagem maravilhosa, né? A minha irmã passou por uma situação muito difícil extremamente complexa e ela não me falou porque eu estava viajando. Ela não queria contar. Mas a minha viagem
Eu não conseguia sentir alegria em nada, eu só tinha vontade de chorar. Eu lembro que nós estávamos na Espanha e eu olhava para as coisas e eu só queria chorar. E eu não entendia aquele sentimento. Eu não tinha motivo para estar daquela maneira. E em outras situações também, períodos difíceis, muito difíceis da minha vida, eu lembro que um dia o marido dela me ligou e falou, Simone, tu trata, pelo amor de Deus, se trata de se arrumar aí, porque eu não aguento mais tua irmã aqui. Olha só. Então, É a conexão, né, meninas? Acho que é conexão mesmo, é você sentir, né? E, de uma certa forma, sentir duplamente. É como foi dito, né? Vocês dividiram a vida desde o início. Então, se cria uma conexão que não é, digamos assim... E você... Ai, desculpa, eu, né? Mas você imagina como a minha irmã trouxe a situação dos gêmeos que não se conheciam, viveram separados e tinham toda essa semelhança. Agora, imagina, quando você nasce, vivemos até que idade juntas? Acho que uns 25, 24, 25 anos. Vivemos juntas no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com, né, tudo muito igual. Então, é bem determinante. É determinante. Porque nós temos a questão genética e a questão ambiental. Sim. São pequenas diferenças, mas é a presença sempre uma da outra, né? Uma ali do lado da outra sempre. E, claro, que como a minha irmã trouxe a situação do útero, do espaço, eu sempre mais espaçosa, né? Eu ocupava mais espaço. E, então, Porque eu já fiz regressão, divisão de óvulo, regressão intrauterina, digo assim, Jesus! As diferenças físicas, elas são influenciáveis, inclusive, pela posição que nós estamos dentro do útero, né? Então, isso faz com que a nossa questão física também se modifique em função disso. E, então, imagine, né, que são pequenas situações que nos diferem. E o tempo que a minha irmã ficou fora... Foram 20 anos, né, mana? Eu ia abordar esse assunto agora, porque vocês falaram que vocês conviveram junto até os 24, 25 anos ali. E depois, antes de nós começarmos a gravação, a Sinara comentou que ela morou fora durante um período. Como foi também ter esse afastamento entre vocês, de certa forma? Porque vocês já não estavam mais convivendo juntas no mesmo ambiente. Né? Mas é justamente a importância de nós estarmos separados por quase 20 anos. Então, é quase 20 anos juntos e quase 20 anos separados, né? Foi um momento de entender, assim, cada uma tem o seu espaço, né? Porque você consegue constituir um espaço. Eu cresci muito, eu estudei, eu me formei, trabalhei muito. Então, eu consegui estabelecer o meu espaço, né? E quando eu voltei, inclusive, eu precisei construir o meu espaço, porque todo mundo só conhecia a Simone, Sim. Né? Então, eu cheguei no rodeio, de volta. Depois de 20 anos... Depois de 20 anos, né? Pode falar. E eu sou tão espaçosa, que teve uma das... Eu não fui tantas vezes, estava em Roraima, né? Tá morando em Roraima. Ela morou em vários lugares. E ela já estabelecida, trabalhando, estava no hospital na época, né? Na época eu estava como coordenadora da política de humanização no estado. Então, eu conhecia muita gente da saúde, né? Todos os municípios, enfim. Era bem conhecida no estado dentro da minha profissão também. Que eu também tenho formação em administração, especialização em gestão hospitalar. Então, trabalhei muito tempo nessa área também. E aí, a Simone, ela foi me visitar. E ela já era única lá. Eu era única. Não existia outra igual, só ela, né? Aí chegou a Simone. Mas escuta o que ela fez. Eu queria matar ela. Eu fui dar outdoor. Tinha outdoor meu na cidade inteira. Ela foi dar um curso de fotografia, né, pelo Senai, que inclusive a presidente também era uma amiga da gente. E o que ela fez? Ela colocou outdoor. Em toda a cidade. Meu Deus. Com a minha carinha. E aí, eu chegava no meu trabalho, no hospital, todos os lugares que eu chegava, que as pessoas me conheciam, diziam que tu virou fotógrafa. Porque eu te vi no outdoor. Eu te vi no outdoor. Gente, eu queria matar ela. Eu digo, não é possível. De novo, ela teve que falar e aqui como... Olha como a minha irmã ela fala, né? Ela falava, eu não sou a Simone. Sim, porque pelo fato da Simone ser extremamente extrovertida
conhecida, então as pessoas, ela chega, ela já é vista, né? Então, quando as pessoas se confundiam, eu sempre pensava, ela tá achando que eu sou a Simone. Então, eu dizia assim, eu não sou a Simone. Em vez de ela dizer eu sou a Sinara, ela dizia eu não sou a Simone. Ou eu dizia assim, eu sou irmã da Simone. Sim. Né? Então, aí foi justamente aí que eu me perdi na identidade, né? Quem eu sou, então. E isso, lá, eu não precisava, né? Quando eu me mudei, eu nunca precisei justificar dizendo que eu não sou a Simone, né? Uhum. E agora, quando eu volto, que eu tomo consciência disso, né? Quando me perguntam, eu digo assim, não, eu sou a Sinara. Mas eu não sou a Simone, né? Mas é uma afirmação. Mas isso foi extremamente, como é que vou te dizer, meio devastador para mim, nesse sentido de não me afirmar enquanto, né, Sinara, Maria Sinara, na verdade. É porque ainda tu não chegava naquele momento de dizer assim, eu sou a Sinara. O primeiro estímulo, digamos assim, era dizer assim, não, eu não sou a Simone. Tipo, sabe? Era algo natural. Sim, natural. Mas demorou muito tempo para tomar consciência disso, né? E isso muda muito, muda tudo. Muda tudo. Porque a maneira como o que nós dizemos para nós mesmos, conversamos conosco, as palavras que nós verbalizamos, nos coloca em lugares. Então, isso foi bem... retirado do meu lugar, do meu espaço. Né? Que legal. E aí voltar e construir esse espaço foi muito legal, porque o que acontece? Hoje, quando a Simone vai pro rodeio... As pessoas acham que eu sou ela. Olha só. Bom, eu tive essa confusão também, né? Já vou reafirmar nesse bloco, a gente estava conversando antes. Mas eu, até o momento, não sabia, conhecia só a Simone. Até o momento, não sabia que a Simone tinha uma irmã. Quando eu conheci a Sinara, que foi em um evento em Rodeio Bonito, eu olhei, no primeiro momento, e disse, nossa, a Simone está presente no evento. E eu cheguei e eu comecei a observar alguns detalhes que não faziam, não condiziam com a personalidade da Simone. Disse, ela não te cumprimentou, né? Ela falou, ui! E daí eu olhei e disse, não, mas tem alguma coisa que não tá batendo aqui. Daí, quando eu busquei, até perguntei pra uma colega minha, que ela disse, não, a Simone tem uma irmã gêmea. Eu disse, agora faz sentido. Agora eu entendo. Olha só. Meninas, durante a infância, vocês têm alguma lembrança, por mais que sejam muitas, mas alguma lembrança que marcou a relação de vocês como irmãs? Que vocês pensem nessa lembrança juntas e digam, é essa que vem em primeiro momento? Então, sempre vem uma memória, sim. Né? Nós até conversamos sobre isso e isso é bem... a Simone sempre foi mais, como a gente está falando, mais, né, extrovertida, mais arteira, vamos dizer assim. E um dia, não me lembro o que ela fez exatamente. E o meu pai ficou muito bravo. Né? Assim, mandou procurar a Simone. Nós estávamos dentro de casa e eu fui procurar a Simone. Entrei numa porta e saí na outra. Olha, ai, meu Deus. Imagina o que aconteceu. Porque ele confundia a gente. Ele confundiu, ele tava me batendo. Achando que era a Simone. Achando que era a Simone. Aí quando eu disse, pai, não é a Simone. Não é a Simone. Ele começou a dar risada. E a Simone escondida. E a Simone escondida, né? Mas ele se confundia muito. E ele se divertia de uma certa forma com isso. A gente quase não se divertiu com essa questão, né? Tanto que ele nos chamava de Simonara. Porque até hoje, agora ele, enfim, está acamado, mas até recentemente ele nos confundia. Como a minha irmã está em Rodeio Bonito e está mais presente do que eu vou mais esporadicamente. Então, eu chegava... Demorava um pouquinho. Às vezes eu chegava e não falava nada, né? Para ver como. Eu falava, oi, pai. E depois de um bom tempo que ele dizia, mas é a Simone? Eu falava, Simone. O nosso pai, a nossa mãe, nós realmente fomos muito privilegiadas no ambiente, na família que nós nascemos, né? Na educação, em tudo. Então... O ambiente dizem que também influencia bastante, mas eu acredito que o convívio com os pais também é uma coisa que molda o nosso ambiente. Demais. Né? Eu tenho, assim, eu falo por mim, porque a minha mãe foi uma mãe muito rígida, de certa forma. Mas hoje, olhando pra mim como pessoa, eu olho pra ela e digo, mãe,
não podia ter sido diferente. Aham. Porque o que tu fez resultou na pessoa que eu sou hoje. Eu agradeço por isso. Porque a gente olha tantos outros, no meu caso, outros adolescentes Sim. que estão se perdendo em outros meios. E eu digo, cara, eu consegui focar nos meus estudos, eu consegui dar um rumo pra minha vida porque eu queria, né? Fui lá, me dediquei. E a transformação que a família traz em torno Nossa, disso. Dever de mãe cumprido, dever Isso de aí. pai cumprido. É. Isso é... Nós temos os pais que nós precisamos para nossa evolução, né? É difícil aceitar, às Sim. vezes. Eu tenho totalmente o oposto. O meu pai também é esse lado. O meu pai é mais calmo, a minha mãe já é mais espalhafatosa, de certo modo. Só que são complementos que hoje eu vejo na minha personalidade, que em alguns momentos eu tenho o lado calmo do meu pai, mas chega um momento que o lado da mãe aflore Sim, e as ele te pessoas pertence. olham. Isso, e as pessoas olham e dizem assim, cara, agora a gente vê que o Henrique é filho da Milândia. Tipo, mas é a cara do Marcos. Não, mas tem os momentos se diferem ali. E é legal ter essa consciência, Sim. né? Quando eu sou minha mãe e quando eu sou meu pai. Não, é brincadeira, as pessoas falam e brincam até de assim, o Henrique calma é o Marcos. Agora, mudou a feição, a Milândia tá vindo ali. Te prepara. Vamos tomar cuidado ali. Aham. Meninas, aproveitando legal. já essa conexão também, porque foi tão bonito de ouvir vocês falarem que a Sinara começou na fotografia, depois veio a Simone, agora a questão da psicologia também, que está transitando entre vocês também. Como vocês admiram isso uma na outra, de estarem seguindo os passos, de terem evoluído em suas respectivas carreiras, por mais que elas tenham se passado. Como vocês veem esse momento? A Sinara já formada em psicologia e a Simone agora chegando também para essa área. Como vocês veem isso? Agrega muito, né? Porque no mesmo sentido que hoje, na minha experiência que eu tenho dentro da psicologia, a gente acaba compartilhando muitas coisas, porque ela também está estudando, então ela traz muitas coisas. Eu tenho uma professora. Olha aí. E eu faço um pouco de atualização das questões que a gente sempre aprende também em faculdade, né? Retoma, porque depois, quando você sai, mas você vai, né? Sempre buscando Vive, né? conhecimento, atualizando, enfim. Mas sempre é bom revisitar algumas coisas, entender outras, né? Um ponto de vista. E eu, quando for uma psicóloga, quando eu for me formar, né, eu falo que eu estou preparando-me para o futuro. Né? A fotografia demanda muita energia física, né? Sim. É porque ela não imagina a energia mental que a gente tem. Ela me fala Vai ter uma diferença Mas também. eu estou, Não, no final mas do eu dia não tu tenho, tá eu não cansado. tenho pressa em uma formação, nada. Eu penso realmente na Simone lá de 60, 70 anos, talvez. Enfim, mas a psicologia agrega muito na vida da gente, agrega demais para a vida, né? E tem essa possibilidade de poder ajudar também com consciência. Aí você já tem experiência, maturidade, você já tem uma bagagem, uma história regressa que você agrega com estudos e com conhecimento. Mas eu sempre falo que quando for uma psicóloga, eu quero ser igual a ela. Olha só. Eu admiro muito a minha irmã pelo tanto de conhecimento que ela tem, pelo conhecimento amplo. Tem uma frase que ela sempre fala e que eu concordo e eu admiro, e é isso que eu quero trazer para a minha vida. Mas eu vou ter que estudar muito, meu caminho é longo para chegar perto, né? Que você é a do carro. Um simples carro. Você não arruma um carro com uma ferramenta só, né? Muito É um menos um ser conjunto. humano, é um conjunto. É um conjunto. Então, o que eu acho lindo da minha irmã é que ela não banaliza, ela não descarta, ela não despreza nada. Tudo faz parte do ser humano. Não existe uma ferramenta, não existe uma técnica que, além de ela não conhecer, ela conheceu, ela vivenciou, ela experimentou. Então, é lindo porque cada vez que chega um paciente... Continua minha irmã. Agora é sobre ela. Porque é uma visão um pouco fora da psicologia tradicional, né? Então, eu vejo o quanto agrega a gente olhar para todas as realidades do paciente, né? Tem a realidade física, aquela realidade que você tem que olhar, que influencia no sentimento, que é o ambiente, é o corpo, se tem uma suplementação, se não tem alimentação, sono, atividade física, né? Isso é base para trabalhar emocional. Psicológica, psíquica, que é a questão dos padrões comportamentais, a mentalidade, emoções, enfim, e questões psíquicas específicas.
A questão da realidade sistêmica familiar, né? Os padrões herdados, as emoções herdadas. Então, não é da só corzinha do olho, pele, Sim. né? É de outros padrões. A questão das repetições, das lealdades invisíveis. Então, por exemplo, se eu pegar um paciente ali que vem com ideação suicida, se eu encontrar no sistema dele que tem suicídio, tu redobra os cuidados, que tem uma grande probabilidade de acontecer, né? E a questão espiritual também, que os valores, né, maiores, a fé, que é um grande pilar psicológico. Se você pegar pacientes, por exemplo, que ali ele tem problemas com vícios, álcool, pode contar que tem obsessão espiritual também, você tem que olhar para esse lado, não adianta eu tratar só o psicológico se eu não olhar para o sistêmico, se eu não olhar para o espiritual, se eu não olhar ali para o físico, né? Então tem que agregar tudo. Então eu tenho muitos pacientes às vezes que vêm, fiz tal terapia integrativa, né, energética, agrega, porque ali vem muita informação, né? E tem coisas que, por exemplo, eu não sei que terapia que é essa, eu vou lá e faço. Eu tenho que ter conhecimento, porque isso abre um campo, né? De você conhecer o paciente, de trazer questões que é inimaginável, assim, né? O acesso que você tem quando você quebra as barreiras aí de olhar para as pessoas, né? E usa várias ferramentas, né? Porque tu não arruma literalmente um carro com uma ferramenta só. Imagina um ser humano. Com toda certeza. Nossa, tu tem que explorar os vários níveis aí, né? Assim como a psicologia tem vários níveis, Simone, a tua profissão também como fotógrafa é uma profissão também que traz também muito da tua visão, né? Estando atrás da lente, mas também a fim de trazer a pessoa que está ali a sua melhor versão, por assim dizer. Aquela mulher que tem uma dúvida, ou aquela criança que não para, mas de certo modo tu consegue prender ela ali, que ela consiga fazer aquele ensaio. Também é uma profissão que te exige bastante. Com pessoas. Com sentimentos, com autoestima, com visão de si própria. Eu entendo que uma sessão de fotos não é só uma sessão de fotos nunca, né? Como a minha irmã falou, o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, espiritual, mental, ok? Nunca o propósito é só um corpo físico. Sim. Né? Porque atrás daquele corpo físico existem muitas coisas. Existe uma vida, existe uma história ali. E o meu propósito é fotografar isso. Né? Eu sempre falo, Deus, que eu possa ver com essa pessoa com seus olhos. Né? Que eu possa ir além do corpo. E aí existe várias. A psicologia é muito de fotografia também. Né? Eu penso que tudo está em movimento. Tudo vem de dentro. Né? Então, existem alguns pequenos movimentos que nós fizemos dentro da fotografia, né? Que acessa as pessoas. E ali é expresso na fotografia através do comportamento. Mas o comportamento antes tem as emoções. Então, quando ela traz as emoções dela, né? Ela traz para o corpo, para o comportamento. E é isso que eu fotografo, essa verdade. Essa é a minha busca. Aí você falou de crianças, né? Você fotografa crianças? Sim, eu fotografo uma infância. Eu fotografo uma infância. E olha que interessante. Não existe uma criança que até hoje eu não consegui fotografar. Ela pode chegar no estúdio cansada, receosa, chorando. Não importa. Eu sempre vou fotografá-la. E na melhor versão. Mas, olha só, o que eu preciso ter dela? Olha como passa pela psicologia também. Permissão. Porque se ela veio com os pais para fotografar, mas quem disse que o fato dela vir com os pais para fotografar, ela me permite fotografar? Então, passa pela minha pergunta. A tia pode fotografar você? Eu posso fotografar você? Enquanto eu não tenho essa resposta, essa aceitação, sim, eu não posso começar. Isso é para tudo. Todas as pessoas, quando você adulto vem fotografar comigo, você já permite ser visto por mim. Você permite, você quer ser visto através dos meus olhos. Mas para a criança, eu preciso perguntar. Então, passa pela permissão, passa pela visão, passa pelo sentimento, passa pela mente, pelas emoções, por uma busca.
E trabalha também com aquela confiança da Eu- criança ou do adulto se sentir acolhido. Muito demais. E o que eu percebo, é um novo olhar sobre eu trago um novo olhar sobre a pessoa. Porque se eu te fotografar, tem formas do teu rosto que talvez você ainda não conhece, porque é sempre um novo ponto de vista sobre você. E dependendo da maneira como eu coloco a luz, a direção, a intensidade, junto com a maneira como você se posiciona em relação à luz, em relação a mim, junto com a maneira como eu me posiciono fisicamente com a câmera em relação a você, em relação à luz, você vai encontrar formas que você talvez não tenha visto. Porque tudo está em movimento o tempo inteiro e esse movimento traz muitas diferenças. Né? Ele nos revela. Então, nunca é, eu quero criar uma imagem sua. Não, eu quero revelar quem você é. Esse é o propósito. E para ter uma boa fotografia, você precisa ter uma boa psicologia, inteligência emocional, né? Noção das palavras, porque nada ali, por mais que eu esteja... Olha, eu comecei a falar, não para, né? Por mais que eu esteja aparecendo no modo automático, né? Técnica é muito tranquilo, isso já é realmente automático para mim. Mas tudo tem um porquê. Cada fala, cada abordagem, o direcionamento do assunto, tudo passa por consciência. Por mais que pareça, a Simone está só fotografando e rindo. Não, não. Eu sei o que eu estou falando, porque eu estou falando e o que eu quero com aquela frase, com aquela minha abordagem. Então, E vocês também tiveram esse momento de um ensaio juntas, né? Eu pude Sim. acompanhar nas redes sociais de vocês. Como foi também para vocês, né, estarem ali, porque posiciona a câmera, as duas, o espelho estava de frente um com o outro novamente. Como foi para vocês também terem essa experiência de estarem unidas numa profissão que ambas também estão atuando ou já atuaram? Como foi também para vocês estarem nesse momento? Porque a gente viu, né? Eu pude observar pelo menos que rolou muita risada, rolou muita brincadeira, né? Aquele espelho de eu dizer assim, ajeita a blusa aqui, vamos, né? Como foi isso? Foi divertido. Por que mesmo que eu sou naquele dia pro estúdio? Nós fomos fazer os vídeos, as fotografias, porque surgiu a Maria Maria. Ah, é verdade. Né? Surgiu a Maria Maria Maria. Maria. Porque, bom, vamos falar. Maria é Maria Simone, Maria Maria Sinara. Sinara. Eu primeiro, porque nasci primeiro mesmo, né? Maria Simone, Maria Sinara. Porque foi uma promessa de uma freira. Quando Caso ela conseguisse me trazer de volta pra vida. ela nasceu, ela não tinha chances, assim. Ela poderia ter ficado, inclusive, com sequelas. Né, pelo tempo que ela ficou ali, pela dificuldade toda. Então, é Maria Simone e Maria Sinara. Veio de uma E promessa. nós viemos de um período de reencontro muito grande, né? Eu chamo ela de Naya, ela me chama de Mone, ou Mana, né, Naya? Nós viemos de um período de nos enxergar de uma maneira diferente. A maturidade, o tempo, as coisas que vão nos cercando, as buscas, né? Escuras. Porque como a gente falou, nós falamos no início, né? Não é simples. Né? Você se mistura muito, você cria, às vezes, algumas ideias, projeções. Né? Então, nós lidamos, a Naya sempre lidou muito. Eu lidei muito com isso também, individualmente e juntas. Então, nós vimos no momento agora, e esse podcast mesmo, e representa isso, de nos olharmos e entendermos que nós não dividimos, nós multiplicamos. Então, é um novo momento nosso também. Nós sempre nos damos bem, nós sempre nos admiramos, mas agora vem com uma força maior, né? Uma força bem maior. Meninas, então, aquela sessão representa isso também. Meninas, como profissionais também, vocês falaram a importância da questão do estudo, né? A questão de você sempre buscar melhorar, né? Ter conexões, porque isso também influencia muito no profissional. Hoje em dia a gente tem também, né? O nosso podcast é acompanhado por uma juventude. Como vocês veem essa questão, né? De mais aprendizado, palestras, networks. No caso, a Simone, né? Que sempre a gente acompanha, que está falando sobre o seu trabalho para milhares de pessoas que estão ali tentando seguir o mesmo caminho. Como vocês veem essa nova visão de aprendizagem que vem hoje em dia? Porque a gente está com inovações tecnológicas, tudo está mudando muito rápido. Como vocês veem isso? Quem começa? Olha,
A gente tem tanta informação, tem tanto acesso a conhecimento hoje em dia. E, por exemplo, a nossa geração, né, é uma geração que conseguiu viver ali sem o celular, né? Quando você precisava de algo, ia para um livro, ia para um curso e era difícil. E hoje a gente tem muito conhecimento, né? Disponível disponível na mão. Tem os dois lados, né? Se você direcionar isso, você ganha, assim, um nível de consciência, de conhecimento, autoconhecimento, como nunca teve na humanidade. Só que o excesso de informação também é prejudicial, né? Se você não souber direcionar, isso pode ser mais letal do que... Então, por exemplo, o cérebro com muita informação, ele se confunde. Se você vai num restaurante, tiver um cardápio com muitas opções, você acaba muitas vezes não sabendo o que escolher, escolhendo o prato da casa, né? Se tiver poucas opções, você sabe exatamente o que você quer. Então, se a gente não souber fazer essa seleção, a gente acaba muitas vezes se perdendo, né? Um conhecimento muito fragmentado, um conhecimento que ele não vem para a prática, mas ele vem só no mental. E então, o conhecimento hoje em dia ele está extremamente acessível, né? Não é um conhecimento caro e ele transforma. Hoje só não se transforma quem não quer, né? Só não estuda quem não quer. E quem não realmente, às vezes, se perde em questões mais triviais, né? E isso, de uma certa forma, conteúdos triviais, eles têm causado danos cognitivos, né? Sérios, inclusive mudando a estrutura da mente. Então, um conhecimento onde as pessoas realmente consigam ter acesso ali, um conhecimento pautado, uma informação que elas podem trazer para a prática é extremamente, né, importante e válida. Então, que bom, a gente entendendo quando começou que era só nos livros e agora, meu Deus do céu, estamos no paraíso. Trazendo para minha profissão, então. Quando eu comecei a fotografar, então, época analógica, você não tinha como ver uma fotografia, você não podia errar, você tinha que manusear e entender. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi iluminação avançada do retrato. E eu, por mais que sou filha de fotógrafo e vivi no meio, eu não sabia tecnicamente como funcionava, tanto que ela fazia fotografias lindas e eu não, tá? Mas eu não sabia. Então, iniciar na fotografia foi uma escolha. Tá? O nosso pai teve um AVC, eu precisei entrar na fotografia. E aí eu fui entender fotografia. Eu lembro que eu fui para um curso numa das melhores escolas do país hoje e eu fui para uma iluminação avançada do retrato. Mas eu não sabia. Eu não sabia que era um diafragma, eu não sabia que era eu não sabia nada tecnicamente. E naquele primeiro curso, eu entendi os princípios, sabe? Que permanecem até hoje. Mudou a tecnologia, hoje nós temos... É incrível, né? Mas os princípios são os mesmos. Da câmera, da luz. E o que eu sinto hoje, tá? Hoje, tá tudo ali. Você clica na internet, você sabe, tá tudo muito fácil, resumido, explicado de várias maneiras. Mas tá superficial no sentido que tá tão simples. Você pega uma câmera, hoje a câmera faz tudo automático, e além dela fazer tudo automático, você ainda pode pegar aquela fotografia que a câmera fez automático, levar para o computador e refazer tudo. Então, não há uma consciência, não há uma escolha. Né? Não há não há também interesse, porque por exemplo, hoje você pode dizer assim, Simone, eu quero essa fotografia com esse efeito aqui. Eu vou saber fazer que tem uma coisa, manualmente. Por exemplo, a gente passou... Eu lembro para revelação preto e branco, o quartinho escuro. Tanto Sim, eu ela passei pelo quanto nós processo. duas sabíamos fazer fotos de revelação. Passou pelo processo. Quando a fotografia começou a ser revelada na hora, eu lembro que nosso irmão investiu numa Minilab. Isso. Né? Então, por exemplo, tinha que revelar tudo o que você fotografou. Tudo. Né? E era a que gente você fazia o fotografou. seguinte, tu tinha que medir a tonalidade, tom, por mais que era digital, mas tinha que ter conhecimento de quanto você ia colocar ali por exemplo, de nitidez, de profundidade, de cores, né? Aquilo que você usa
Era no uma escolha. computador. Era uma escolha. Você escolhia, era você. Era a gente nós. que escolhia. Então, a gente passou por todo esse processo. Agora, quem vem agora não conhece o processo, não conhece a base. E isso muda o olhar, né? Muda o olhar. E sabe que quando chegou o digital, ainda para esse assunto, né? Eu pensei, meu Deus, né? Eu acho que eu tenho um olhar engessado. Esse povo vinha aí que pode criar, pode fazer qualquer coisa, fotografar de qualquer maneira. Isso é livre. Eu falei, meu Deus, né? E não. Eu tinha receio disso, né? Mas não, eu sinto, até ouvindo um colega esses dias, que ele simplesmente clica, não pensa, vai clicando, e depois de, sei lá, 10 mil fotos, você traz... Não. Mas... Você consegue ver a foto pronta. Eu consigo ver a foto pronta, e porque eu até hoje fotografo lá atrás, manual. Né? Era necessário lá atrás, você não tinha como mexer na fotografia. Hoje você faz tudo. Mas eu continuo pensando na fotografia, porque você pode fazer tudo. A tua câmera pode fazer tudo. Você pode fazer tudo na pós-produção também, quase. Mas ponto de vista, você não muda. Né? Sim. O momento que você tem, teu olhar é o que nos difere, não muda. Então, o conhecimento está aí, está amplo, né? Mas ainda eu entendo que o valor está em quem está ali atrás, quem está escolhendo, quem está fazendo. Eu acho que nem na psicologia, né? Hoje, por exemplo, na minha época, eu tinha que ir na biblioteca, pegar os livros e ler o fundamento daquilo. Hoje em dia, você vai lá, né? Pega bota lá no Google, no GTP, e sai tudo muito pronto, que é o fragmentado, que é o superficial, né? Mas não tem coisa melhor ainda de pegar um livro e você realmente ver, estudar o contexto, conseguir ler por uma hora um livro. Hoje, as pessoas não conseguem mais fazer isso, né? É aquela coisa que, além de ter a parte técnica, digamos assim, você tem que ter o olhar para aquilo de uma maneira que você saiba executar aquilo da melhor forma possível. Como você mesma citou, né, Simone? Naquela época, vocês não tinham a opção de eu vou editar, eu vou fazer isso. Não existia. Então, existia. tinha que ser aquele olhar assertivo, de certa forma, que você olhasse para a foto, ela tá pronta assim. Porque qualquer erro que acontecesse nesse processo, não teria como refazer, digamos. Não. Não, eu tô impressionado com a conexão que vocês têm. Tem que ver quando começa a conversar juntos. Mais ou menos assim, um pouquinho pior. Meninas, eu queria agradecer vocês por terem tirado um tempinho das agendas de vocês para estarem aqui conversando comigo. Eu sei que a gente teria muito assunto para falar, porque realmente a conexão de vocês é muito grande, mas ver a admiração que vocês têm uma pela outra, ver essa conexão que vocês têm, não somente como irmãs, mas eu acredito que é uma conexão espiritual de vocês duas, muito grande. Eu queria agradecer e queria destinar essa câmera para vocês agora, para que vocês falem para o pessoal os perfis de vocês na rede social, para que o pessoal possa acompanhar mais sobre a vida de vocês. Pode falar? Então, vamos lá. Hoje o Instagram é a maior ferramenta, né? Então, é Simone_de_Domênico. Esse é o meu perfil no Instagram. Bom, o meu é de Domênico Sinara. Underline, né? Não, tá. @ de Domênico Sinara. E também tem o perfil das Marias, né? Das Marias. Maria. Então tá, pessoal. Então, vocês acompanham o trabalho dessas duas pessoas incríveis. Mais uma vez, eu quero agradecer vocês. E pro pessoal que acompanhou mais esse episódio do 7 Podcast, muito obrigada. Voltamos com mais episódios na próxima semana, com muito conteúdo pra vocês. Até o próximo.